a honra de ser o relator na Câmara dos Deputados, numa comissão especial que o deputado Fernando Monteiro foi o presidente, que é a reforma administrativa. A reforma administrativa, ela é muito falada, ela é muito discutida, mas pouco se trata do que concretamente seja a reforma administrativa. Quero dizer, entretanto, que, como antes eu já fui relator de uma reforma muito importante, que foi a reforma da Previdência, e aqui nessa mesa, nesse plenário, tem aqui pelo menos 3 pessoas que foram fundamentais para que nós pudéssemos avançar, ainda que não tenha sido votado, mas está aqui o nosso sempre e muito querido presidente Michel Temer. Foi no seu governo que nós fizemos todo o debate da reforma administrativa, o ministro Henrique Meirelles, o ministro Diogo Oliveira, esses 3 homens que estavam no executivo, sob o comando do presidente Temer, foram fundamentais para que nós avançássemos em uma profunda discussão com a sociedade brasileira, para que, quando terminou o governo Michel Temer, a reforma administrativa, ainda que não tenha sido votada naquele momento, já estivesse absolutamente pronta para ser votada, como de fato foi, eu diria até com muita facilidade. Agora, é fundamental também a gente compreender, e quem vive o parlamento sabe disso com clareza, que uma reforma dessa natureza precisa ter a presença, a liderança do presidente da República. Durante a reforma da Previdência, o trabalho do presidente Temer de falar com os parlamentares, de defender publicamente a reforma, foi fundamental. E agora estamos falando da reforma administrativa. Tivemos, no final do governo passado, a comissão especial, fizemos um trabalho extremamente profícuo, plural, envolvendo vários setores da sociedade, e chegamos a um texto que me parece bastante oportuno para que seja aprovado nesse momento. O presidente Arthur Lira tem falado constantemente em botar esse projeto em votação. O projeto já saiu da comissão, está pronto para ir para o plenário, e a nossa expectativa é que a gente possa avançar com esse tema que é fundamental para o Brasil. E sobre a reforma da Previdência, ou sobre a reforma administrativa, a gente deve começar esse debate com uma pergunta elementar: a quem deve servir o Estado brasileiro? Porque, ainda que pareça uma resposta óbvia, não, óbvio que o Estado tem que servir ao povo brasileiro, à sociedade brasileira. Mas quando se trata de administração pública, parece que em determinado momento o Estado foi capturado de tal forma pelo corporativismo que, na verdade, o Estado está ali para servir aos servidores e não o contrário. Então, não vai aí nenhuma crítica, nenhuma ofensa aos servidores, mas é preciso que compreendamos com toda clareza, e ainda que seja uma redundância, que seja uma repetição, uma redundância, a gente tem que reconhecer que o Estado brasileiro, ele deve servir à sociedade brasileira. Dentro do projeto que nós trabalhamos na comissão especial, nós cuidamos para que fosse preservado todo e qualquer direito adquirido. Isso é fundamental, inclusive para que no futuro não haja nenhum questionamento judicial. Mas também buscamos a isonomia do funcionário público com o da iniciativa privada, porque não tem por que ser diferente. Não tem por que, no poder público, você ter férias de mais de 30 dias, às vezes 60, 90 dias. Não tem por que ter licença-prêmia, se não tem no setor privado. Não tem por que ter promoção por tempo de serviço. Não tem por que ter aposentadoria como punição. Então, a reforma que nós votamos, que nós aprovamos na comissão, ela tem 3 pontos elementares. O primeiro deles, avaliação de desempenho. Nós temos que ter no setor público avaliação de desempenho, Ronaldo Caiado. Porque você está agora saindo do governo de Goiás e você vai ser avaliado, como foi no seu primeiro mandato, para conquistar o segundo mandato. Todos os empresários que estão aqui avaliam os seus funcionários e são avaliados enquanto gestores. Por quê? Parece até uma ofensa quando a gente fala que uma professora pública tem que ser avaliada. Então tem que ter avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho, ela pode hoje ser medida através do gov.br.
inclusive com a participação popular. E não há essa história da estabilidade ser algo absoluto, nenhum direito é absoluto. Eu sou um deputado, constitucionalmente eu tenho a imunidade parlamentar pelas minhas palavras, votos e opinião, mas eu não posso usar essa imunidade para ofender a honra de ninguém, da mesma forma que um funcionário público, evidentemente, comprovadamente incapaz, que vem prejudicando o serviço público, não pode ter estabilidade em detrimento da população. Então, essa questão da avaliação de desempenho é o primeiro pilar da reforma administrativa. A segunda questão é a flexibilização das contratações. Não tem sentido fazer concurso para tudo. O concurso continuará a ser sempre a porta principal de entrada para o serviço público. Mas se o Estado brasileiro vai realizar uma determinada obra muito grande, que vai precisar mobilização de milhares de pessoas, e em seguida essa obra vai terminar e esses funcionários serão desnecessários, não tem por que nós deixarmos de ter uma flexibilização na contratação. Isso é absolutamente possível. As Forças Armadas já fazem isso hoje com muito êxito e nós precisamos, governador Zema, trazer isso também para o setor público. A terceira questão é a gestão de desempenho. Eu quero aqui agradecer a Fundação Dom Cabral, que contribuiu muito conosco, desenvolvendo elementos que constam no projeto de reforma administrativa, que potencializam a capacidade de gestão, trazendo para a lei brasileira elementos que são utilizados pelas empresas como elementos de melhoria da gestão. Então, a gestão de desempenho, ela está sendo, através da reforma administrativa, incorporada à legislação brasileira. Isso é fundamental para que a gente possa avançar. Afinal de contas, nós temos que ter métricas para avaliar o quanto o serviço público está avançando ou não. E só para concluir, vocês imaginem, por exemplo, nós temos o Fundeb, que mede as métricas de educação. Aí você vê uma escola, olha, esse ano ela teve 3. Ah, mas é um horror, etc. No ano seguinte cai para 2 e ninguém faz nada. Então alguém tem que ser responsabilizado pelo cumprimento dessas métricas e, portanto, essa questão da gestão do desempenho também tem que ser incorporado à reforma administrativa. O tempo é muito curto, mas essa fala é apenas uma provocação de um tema que eu julgo fundamental para o nosso país. Muito obrigado.